é o assunto agora, porque Ramon Dias vai falar depois da vitória sobre o Botafogo. Ele falou, nós vamos reproduzir agora. Es un resultado muy importante para nosotros, porque realmente si no ganábamos hoy era muy difícil, porque quedan muy pocos puntos, quedan poco en juego, y necesitamos un resultado de esta manera para realmente tener grandes chances. Pero no tenemos que seguir concentrados, tenemos que seguir trabajando, hay que corregir algunos errores que hicimos. Principalmente saber aprovechar en momentos. Nos pasó también en el partido que jugamos con Goiás, si no me equivoco, tuvimos 4 chances de convertir el segundo gol y no lo hicimos. Y hoy pasó lo mismo. En el primer tiempo tuvimos 2 o 3 chances para poder terminarlo al partido y no lo pudimos hacer. Eso lo tenemos que corregir y esperemos que lo podamos hacer en los próximos partidos que vienen. Yo creo que tanto él como Medel nos transmiten la experiencia y la tranquilidad. Están apoyando muchísimo a los jóvenes, porque si hoy miramos, los 2 extremos que teníamos, uno tiene 21 y el otro tiene 19, 18, 19 tiene Eric. Lástima que se lesionó. Van creciendo y necesitan mucho trabajo todavía, pero van creciendo muchísimo, estamos contentos, estamos peleando con gente joven, todos tienen el espíritu, todos ayudan y están comprometidos con el equipo y esperemos sigamos con esta actitud. Dias falou da experiência do Medel e do Maicon. Medel teve experiência até para tentar desestabilizar o atacante adversário. Falou que o Diego não está escovando os dentes, mas que coisa, isso é problema do dentista dele, da esposa dele. Vamos falar de futebol aqui, Rafael Prats. É raro, mas acontece muito, como diria o outro, né, Abel? Colocou a mão no nariz. O Vasco ganhou uma partida muito importante. Então, com o Ramon Dias, a gente falou muito dessa disputa de rebaixamento, né, que é muito jogo a jogo. E esse lado emocional, de confiança, de ambiente positivo, de torcida lotando o estádio, tudo isso também tem um peso, né? Porque o Vasco derrubou o líder ontem. A gente vai discutir, obviamente, que o Botafogo jogou, deixou de jogar, o que o Vasco jogou poderia ter feito, mas o Vasco ganhou um jogo extremamente importante. Se a gente voltar 3 rodadas, quando o Vasco estava com 31 pontos, os jogos contra Cuiabá e Botafogo eram vistos como jogos quase de último respiro para o Vasco. E o Vasco ganhou os 2. Ganhou na Arena Pantanal, quando nem foi tão bem, mas fez 2-0, contra um time que nós vimos ontem na Vila, é muito bem arrumado, muito bem organizado, como é o Cuiabá, e ganhou do líder ontem. Então, a destacar a atuação da dupla de zaga, Medel e Maicon muito seguros, muito bem no jogo. Acho que o Praxedes fez um bom jogo, o Praxedes que já foi muito bem no começo, teve uma queda depois. Ontem fez uma partida muito interessante e muito inteligente no meio-campo do Vasco. Então, com o Ramon Dias, é jogo a jogo, mas o ambiente ficou positivo. A história da agenda negativa e positiva, Abel. A agenda estava negativa antes, 2 vitórias, opa, mudou a conversa, o cidadão sai com a camisa rindo, zoa o adversário, tira um sarro, e os jogadores sabem disso. E ontem o Vasco ganhou um jogo muito importante, fundamental na sua luta para não cair. Pois é, na gangorra agora o Vasco está em cima, Natália. Pois é, deu aquela subida, né? Tá no momento de ficar na parte de cima e com méritos. Eu acho que o Vasco soube jogar ontem de forma muito inteligente contra um Botafogo que balança demais. Mas o Vasco, como disse muito bem o Ramon Dias na entrevista, é um time que entende o espírito do que vai pelear ali até o final. Que vai buscar, que vai lutar, que até o final vai acreditar, que mesmo quando as coisas não acontecem tão bem, uma partida no jogo seguinte é cabeça erguida para tentar buscar diante da sua torcida. Foi uma vitória gigantesca de um time que estrategicamente soube jogar. A gente tem falado muito quando o Ramon Dias troca o time no segundo tempo e o time cai de produção. Ontem foi um time que conseguiu manter um nível de atenção, principalmente defensivo, que não mostra em alguns jogos em que perdeu ao longo dessa gangorra que a gente vem comentando. A vitória é fundamental para ânimo, para você respirar um pouco. A gente sabe que na rodada que vem, dependendo dos resultados, volta de novo para a zona do rebaixamento. Mas para esse tempo de trabalho até a próxima partida, é fundamental uma vitória diante de um Botafogo que foi excelente no primeiro turno e que ainda é o líder da competição. Eugênio Leal. Eu estava olhando aqui e lembrando de Paulo Henrique. Quem esperava que o Paulo Henrique fizesse um gol desse decisivo, dando 3 pontos para o Vasco? Você lembrava, antes do início do programa, quando a gente conversava, que ele era muito criticado na época do Galo, é isso?
Ele Época praticamente... do Vasco também. Mas no Galo ele praticamente não jogou, né? Ele estava no Juventude ano passado, apareceu ali em alguns jogos do Juventude, sendo muito agressivo pelo lado do campo, muito ofensivo, foi para o Atlético, lá ele não conseguiu jogar praticamente, se criou um ambiente contrário a ele, e ele foi para o Vasco, e no Vasco também não jogava. Sim. E é uma descoberta relativamente recente, né, do Ramon Dias, começou a usar. A Pumita não se firma, tá? Oscila muito, especialmente no aspecto defensivo. Ele olhou, vai lá, vai garoto. E o Paulo Henrique entrou e... O Robson jogou por ali também, O Robson. Que é um zagueiro improvisado por ali, né? Teimoso da Vila gosta do Robson. Ele adorava a dupla, Michael e Robson. Queria muito que essa dupla muitas dificuldades com a bola, o Robson, né? Ajuda sem a bola. Com a bola, a tem coisa muitos. complica muito ali pro lado dele. Bem, e aí o Paulo Henrique tem entrado, tinha jogado muito bem contra o Flamengo, aquele clássico no Maracanã, que o Vasco perdeu, mas ele foi muito, muito guerreiro, brigou muito, inclusive o Vasco sofre o gol quando ele sai, né? Sim. Mais ou menos naquela altura ali do jogo. E ontem fez um belo gol. Foi o que salvou do jogo, né? Na verdade. Em termos de produção de futebol, de fato, do Vasco, foi o gol do Paulo Henrique. O resto do jogo foi um time que ficou ali. Se defendeu bem, se trancou, teve muito de espírito de luta, uma força psicológica maior do que a do Botafogo, e conseguiu uma vitória que tira momentaneamente da zona de rebaixamento, lembrando que ele supera o Cruzeiro, que tem um jogo a menos. Então, o Cruzeiro, se vencer esse jogo, ele passa o Vasco de novo. Você citou um ponto aí, Eugênio, que eu acho que vai ser fundamental para a gente definir o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. São esses jogos a menos. O Vasco vai entrar nessa também quarta-feira. Seria Cruzeiro e Vasco no Mineirão. Foi para o dia 22 de abril esse jogo. Mas continuará em relação ao Cruzeiro? 22 de novembro, perdão. 22 de abril já foi. Então, esse jogo, o Cruzeiro vai ter um jogo a menos, vai ter 2. O Vasco já vai ter um jogo a menos também. E é um confronto Mas entre eles. em relação ao Vasco, ele continuará em vantagem em termos de jogo atrasado, né? No Mineirão. É muito difícil. E aquilo que eu falei, né, Abel, da gangorra. Ganhou 2 jogos seguidos, o próximo jogo já é complicado de ganhar de novo. Não é para o Vasco, é para todo mundo. Outro dia, a gente falava do Bahia aqui, né? O Bahia ganhou 3 jogos seguidos. Eu falei, olha, está mais perto da derrota. Porque é isso, é um campeonato louco, campeonato maluco. Qual que é o próximo do Vasco? Agora é o América em São Januário, final de semana. Seria o Cruzeiro. Vitória do Vasco. Foi pro dia 22. 3 pontos o América. pro Vasco. Não há garantia, Abel. O América empatou com o Atlético Mineiro na última rodada. O Atlético é um time que está brigando lá em cima agora da tabela. O Atlético é o melhor time, um dos melhores times das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Pegou o elevador, subiu, está lá à frente do Flamengo. Tentando chegar, inclusive, em vaga direta para a Libertadores. E não é só isso, né? O América segurou. Os jogos de confronto direto, porque na próxima rodada, do dia 9, já agora no meio de semana, tem Bahia e Cuiabá. Se os times tropeçam e empatam, os times que vêm atrás se ganham, já encostam mais. Então, assim, essa gangorra, ela também está atrelada aos confrontos diretos que tem. Tem Goiás e Santos. Então, esses times que vão disputar ali, ponto a ponto, quem vai continuar, quem não vai continuar, quem vai sair. Próxima rodada, Curitiba e Cruzeiro. O Vasco enfrenta o América, como os meninos disseram. O Santos tem um clássico importante. Então, assim, tem muita coisa. Atlético Mineiro e Goiás. Esses times que perdem ponto ou tropeçam também falam muito dessa gangorra, né? Para os outros times. Vamos com os nossos segundos decisivos agora. E os segundos decisivos de alegria para o torcedor Cruz Maltino. Com um belo gol que garantiu a vitória. A galera do Botafogo também foi abrindo e falando, vai, é contigo, garoto. Ele foi lá e fez. Quando vem o chute para frente do Que lançamento do Maicon, Maicon, Eugênio. Que lançamento. Cruzeiro. É muito interessante, né? Um jogador que teve uma péssima passagem, uma fase ruim no Santos, o Santos liberou, foi pro Vasco, demorou para emplacar como titular e ultimamente tem jogado bem e tem sido importante, como foi ontem, Rafael Prado. Impressionante. O Eugênio me chamava a atenção aqui, eu não tinha reparado, desse lançamento do gol do Paulo Henrique. Isso é um lançamento espetacular. Não, calma, segura aí. Que realmente Um chutão para frente. Ele desarmou passando, como diria o Eugênio Leal. Nós estamos falando sério, você tá de brincadeira. Eu queria que voltasse para sua cara de pau. Assim, a câmera voltasse. Que a gente vai mostrar a participação do Maicon. Olha os números dele. Essa assistência que tá aí é de ontem que tá aí? É assistência, claro que entra na conta como assistência. Jogada ensaiada, é? Ó, não foi ensaiada, mas é certo. Olha lá.
ganhou os duelos aéreos, intervenções. Brincadeiras à parte, teve um jogo muito bom. Teve um jogo correto. Já não é o primeiro, tem feito bons jogos pelo Vasco. É um jogador que tem personalidade, tem liderança. Claro que depende muito da condição física, de como o time o protege também quando tem que defender. Agora você falou. Vai marcar. Mas, de novo, a atuação muito boa do Maicon. Não é a primeira, ele foi bem contra o Fortaleza, ele foi bem contra o Goiás, foi muito bem ontem. Ele é um dos símbolos do time que está brigando para não cair. E ele tem personalidade para isso e ontem teve uma atuação muito correta. Olha o passe aí que você pediu. Olha que passe. Abel, ele não conta para ninguém. Foi uma rosca que ele deu, viu, Eugênio? Fala bem baixinho para você aqui. Ele deu uma rosca pro Paulo Henrique. Quase me convencendo. Lá ele. Não, rosca no bom sentido. Tá quase me convencendo. Mas o fato é que quando ele faz esse passe, portanto, para o Paulo Henrique, havia ali 1 contra 1. Eram 4 jogadores do Vasco avançados para 4 jogadores do Botafogo. E aí, quando você dribla o primeiro, você desmonta essa linha completamente. Porque quando o Paulo Henrique traz a bola para dentro, já passa um outro jogador do Vasco para a direita e o zagueiro voa em um, voa em outro. E ele dribla o zagueiro Bastos, traz para a perna esquerda e acerta um chute no cantinho ali, sem chance para o PR chegar. Então, é um gol importantíssimo, é um gol de 3 pontos que, olha, são difíceis. Sim. São difíceis de conseguir. Frase do Prates. Está honrando, pergunta para Rafael Prates. Maicon está honrando o apelido que ganhou lá atrás, God of Zaga? Negócio de apelido aí, não sou meio contra. Aqui na nossa tela, ó, sei, Deus da apelido Zaga. dele, Você gosta? Do apelido? Sim. Não. Está honrando? Dele. Ele está honrando? Não, tá jogando bem. Tá jogando muito bem. E certamente o Vascaíno não tá gostando do que tá vendo. Está sendo jogando representado pelo Maicon também. Sem dúvida alguma. Em relação a esse time de vibração, esse time que entende o que está acontecendo, esse time de indignação em alguns momentos, o Vascaíno está se vendo muito nele. Não vai barrar? Para mim, tá a chance muito grande de ficar. Dos times que estão ali embaixo, eu acho que é o time... Isso aí oscila muito e muda muito, estou com os companheiros, mas é o time que me dá um sinal mais positivo em relação à concorrência. É que está lutando muito, né? Muito. O time está lutando demais. Acho que essa é a grande virtude. Essa história do Novar barrar, o Ramon Dias já mudou o discurso dele há algum tempo, né? Diz que vai lutar até o fim, não há como garantir nada, mas é um time que, como falam os argentinos, né? Deixa tudo no campo, se entrega ao máximo. Tem limitações táticas, técnicas, acima de tudo, mas luta bastante, está com muita personalidade e papéis como desse jogador que a gente está vendo Linda aí. Linda festa com a torcida. Do Medel, essa do próprio camisa. Maicon, né, de liderança, de imposição psicológica, são importantes quando o time tem dificuldades técnicas. Olha, uma festa de título. O rei do croissant de chocolate, o Payet. Olha aí. Mas são finais todas as rodadas, Claro. né? Esses times que estão na zona do rebaixamento e o Vasco, pela forma como estava condenado no primeiro turno, né? Como, de novo, se encaminha para um rebaixamento. É um time que está com um brilho diferente. E eu já falei aqui, mas vou falar de novo. Que camisa espetacular essa do Vasco. Bonita mesmo. O Vasco praticamente tem usado a camisa em quase todos os jogos. Eu usaria em todos os jogos, se fosse possível. A gola é bonita, né? Que de fato, não hoje é o terceiro uniforme do Vasco, né? Mas virou o primeiro nesse campeonato, especialmente quando joga em casa, né? É uma camisa, para quem não sabe, né? Que remonta ao início da história do Vasco, que antes da adoção da faixa diagonal, lá, que eram as camisas negras. Lá em 1920, há 100 anos, por aí, quando o Vasco foi campeão estadual pela primeira vez. Teve até selfie. Muito bonita, realmente, 23. a festa da torcida do Vasco em São Januário, depois dessa vitória importantíssima. Eu brinquei ali, falei do Payet, o rei do croissant de chocolate, só para lembrar, porque na apresentação dele teve lá a assessoria de comunicação do Vasco, proporcionou aos jornalistas, entre eles a nossa Roberta Barroso, muitos croissants de chocolate, em alusão lá à tradição francesa do croissant ou da media luna, como se diz em Argentina. A festa é linda da torcida, só não concordo com esse lema de contra tudo e contra todos. Todo mundo usa, Eugênio. Todo mundo usa. Todo mundo que usar, eu vou dizer que não concordo. Mas eu acho que assim... Não concordo. Isso é uma coisa que é muito não é positivo. mais da torcida para os jogadores, como o torcedor se vê, porque o torcedor gosta disso, do time dele ser criticado. Mas tem clube usando isso também. Claro que tem. Claro que tem. Sabe quem veio com esse papo também? O Botafogo também teve esse papo. Aliás, o Tiquinho falou isso outro dia. Fala, minha galera, Cruz Maltina. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O Vasco que vem de vitória incrível aí, ganhando
o nosso rival aí, o clássico contra o Botafogo. Paramos aí o líder, né? Conseguimos parar o líder aí. Tava aí na briga aí pelo título, né? E a gente aí na briga para sair do rebaixamento, né? Um jogo importante pra gente. Gol de Paulo Henrique, ainda no primeiro tempo. Foi o único gol da vitória, placar de 1-0 aí. E vale ressaltar também o ótimo trabalho que o técnico Ramon Dias vem fazendo, né? O cara tá fazendo um trabalho surreal, fazendo com que o Vasco aí nesse segundo turno deu sangue e sendo um dos melhores times aí do segundo turno, né? E assim, a gente vai ter uns próximos jogos ainda importantes, né, pela frente. Próximo jogo que vai ser no domingo, jogo contra o América Mineiro, tô vendo aqui a informação certinha para vocês. E depois disso a gente joga contra o Cruzeiro também, que é uma briga direta ali, um confronto direto para sair do Z4. São 2 jogos muito importantes aí pra gente conseguir esses 6 pontinhos aí, até porque confronto direto, né, a gente sabe como é que é essa reta final e vamos pra cima. Então é isso, galera. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente. Segue lá, ative o sininho e deixe seu like também, que é muito importante. Valeu, minha galera, tamo junto.